A paraxá que estudamos hoje é? Significa? Quando realizar. Quando? Só o pastor? Quem mais leu? Quando fizeres, quando realizares, quando levarás. Amém. Vou colocar aqui, ó. Quando levarás. Quando levarás? Kitsa. Quando levarás? Nós estamos estudando o livro de Shemot, que é Êxodo, no capítulo 30, versículo 11. Ela compreende até o capítulo 34, certo? 34, versículo 35. É isso. Irmãos, aqui nós trabalhamos com o propósito de restaurar todas as coisas. Vamos abranger todas as coisas. O que é todas as coisas? Todas é todas. Então, o primeiro aspecto da restauração de todas as coisas é a restauração do ensinamento da palavra de Deus. Por isso que aqui nós pegamos muitas palavras no contexto original hebraico. Para quê? Para a gente conseguir extrair a veracidade das escrituras. Nós não queremos provar que nós estamos certos, porque quem faz isso já está errado. Tudo bem? Nós não queremos isso. Nós estamos estudando, buscando conhecer a Deus, porque há um mandamento, né? Em Oséias capítulo 6, conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor. Aleluia. Então, nós estamos cumprindo essa mitzvah, esse mandamento, que é conhecer ao Senhor. Quanto mais conhecermos a verdade, o poder da verdade, ela nos liberta, né? Algumas vezes eu pregando em outros lugares, eu perguntava para a igreja assim: a verdade liberta? Aí todo mundo: liberta, a verdade liberta. É engraçado, né? Porque sempre existiu a verdade, e as pessoas sempre foram cativas. Então a verdade por si mesma, ela não liberta. O que liberta? Você conhecer ela. Aleluia. Tudo bem? O conhecimento da verdade, ele é libertador. Também existe um outro aspecto: você tem que pôr em prática aquilo que você aprendeu, senão também nada se transforma na tua vida. Existem muitos teólogos falidos. O que é um teólogo falido que eu sempre falo aqui? É uma pessoa que aprende e não pratica. Nós não estamos aqui para ser teólogos falidos. Nós estamos aqui para aprender a santa palavra do Eterno e praticar os seus mandamentos, porque é nos mandamentos de Deus que extrai a vontade dele para a nossa vida, amém? É assim que nós vamos conseguir verdadeiramente embutir dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, as sagradas letras. É dessa maneira. Então você tem que praticar. A palavra dessa semana está no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 11. Está escrito assim, ó: disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres, Kitsá, recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Então vamos lá. Glória a Deus, bendito seja o Eterno. O que podemos extrair desse já primeiro verso? O Eterno, ele quer fazer um recenseamento. O que é um recenseamento? Contagem. IBGE do céu. Tudo bem? Para ficar bem claro. A contagem de quantas pessoas tem dentro do povo de Israel. Só que é a contagem daqueles que poderiam ser destinados à guerra, ao trabalho, às atividades ali do povo de Israel, cada um dentro da sua, do seu chamado. A contagem seria de idade de quanto? 20 a 60 anos. Eu coloquei um aqui. 20 a 60 anos de idade. Menores do que essa idade não entraram no arrolamento, na contagem. E maior de 60 também não entrou. Pastor Jorginho ficou fora.
Não precisa fazer mais oferta nenhuma, jubilou. Eita, é nada, tá cheio do gás aí, glória a Deus. Então vamos lá, de 20 a 60 anos, eram os que dariam essa contagem, para ver quantos homens teriam dentro dessa idade. E aí o Eterno me pede uma oferta, que seria meio ciclo. Meio ciclo. Esse meio ciclo não dá para a gente traduzir ele em reais. Por quê? A moeda naquela época era uma shekel, a moeda hoje tem outro valor, e para nós aqui o real é outro valor. Mas era um valor. Por que eu não gastei energia para ficar traduzindo quanto que era de valor? Porque isso não é importante. Essa oferta, todos conseguiam pagar. Não é algo absurdo. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos. Ou seja, é um preço que todos conseguem pagar. E qual é o propósito dessa contagem? Para não haver, olha só, para não existir maldição ou praga, maldição ou praga, eles teriam que trazer a oferta. Agora me pergunta, por que, se eu vou fazer uma contagem de pessoas, para não existir maldição nessa contagem, eles teriam que dar uma oferta? Qual é o propósito e a finalidade disso? Me explica. Porque tem pessoas que não vão entrar, e de alguma maneira elas também serão beneficiadas. Porque na contagem desses homens vai juntar um dinheiro de oferta. Qual o propósito desse dinheiro? Pagar o resgate da alma. Irmão, pagar o resgate da alma. Eu vi isso acontecer, eu já expliquei no culto, só alguns anos atrás. Que tinha que se dar oferta nas igrejas para você ser salvo. Tinha que comprar terreno no céu. Lembra disso alguns anos atrás? Os homens inventavam cada coisa, né? Há uns tempos atrás vendia sabonete ungido que tira pecado, vassoura de R$1.000 que varre a sujeira, a maldição para fora da sua casa. Então os caras, só pela misericórdia, os caras tornou a casa do pai ali num comércio, né? O templo num comércio. Mas enfim, cada um dará conta daquilo que faz. Essa oferta, ela é uma maneira de fazer a contagem. Primeiro, em Israel sempre foi proibido fazer assim, 1, 2, 3. Como que eu ia saber quantas pessoas tinha dessa idade? Segundo o tanto de moedas que entravam. Então eu não contava pessoas, eu contava moedas, para que a maldição não viesse. Porque de alguma maneira existe uma praga, uma maldição na contagem de pessoas, porque alguns são omissos, outros se escondem, outros não. Então Deus ordenou algo para que ninguém pudesse escapar dentro dessa idade, porque a sua responsabilidade é a sua responsabilidade. Você não pode se omitir daquilo que você tem que fazer. Existem dois tipos de pecado: da ação, quando você faz errado, quando você transgride o mandamento, e da omissão, quando você deixa de fazer. Então, para que os filhos de Israel não deixassem de se apresentar dentro do arrolamento, Deus estabeleceu uma oferta para todo mundo e falou: para que não haja maldição entre vocês. É proibido contar pessoas, depois vocês estudam sobre isso, mas contar moeda não é. Então eu sei o número de pessoas que tem através da oferta que entrar. Um exemplo, vou estabelecer agora uma oferta de R$1 aqui, quem chegou. Um exemplo só, não vai acontecer, tá, irmão? Só um exemplo. Aí todo mundo traz aqui R$1. Falei, deixa eu ver quantas pessoas tinha na igreja. 1, 2, 3, 4. Eu consegui entender? Em vez de eu contar pessoas, eu conto moedas.
Porque o que o Eterno quer? Que todos pagam o preço. O preço do que, irmãos? Ó, resgate da alma. Resgate da alma, essa palavra aqui é capará. Ou pode ser com K, se quiser, ó. Agora você escolhe qual que você quer escrever. Capará. O que é capará? É um ato de expiação, fazer um sacrifício para você anular os pecados da tua vida. Capará é um tipo de sacrifício, de oferta, de expiação de pecados. Então quando que eu faço capará? Quando eu pago o preço do resgate da minha alma, eu faço capará. Aí nós temos ouvido que a graça, ela é de graça. Nós falamos isso daí na semana. Só que ela não é de graça, como as pessoas acham que é, como as pessoas pregam que é. Não, a graça foi nos dada de graça. Não. Ó, você tem que entrar com a sua parcela de fé? Sim ou não? Sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele. Sim. Então você tem que entrar com a sua parcela de fé, de crer. E o que é essa fé? Essa fé não é crença, como nós aprendemos aí ao longo dos anos. Essa fé é uma palavra chamada emuná. Emuná no hebraico é fidelidade. Ó, pode pegar aí no seu celular se quiser acompanhar, ó. Fidelidade. Coloca a palavra aí emuná, você vai ver que ela significa fé. Fidelidade, o que mais que é isso? O que mais que significa? Confiança. O que mais que significa emuná? Agir de maneira tal. Agir de maneira tal. Tal o quê? Tal a palavra. Porque o que gera fé? Romanos capítulo 10, versículo 17, se eu não me engano. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ouvir Harry Potter. E nem os pregadores que estão usando o sistema de coach em cima dos altares. Qual telefone é melhor? Esse iPhone ou um 14? Qual que você prefere? Os caras estão assim nas pregações, não estão usando a Bíblia. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. As crenças, elas surgem de outra maneira. Não confunda crença com fé, irmão. O que é uma crença? Vamos lá. João, esse espaço aqui é grande ou é pequeno? É grande. Quem é que acha que é pequeno? Levanta a mão. E quem está certo e quem está errado agora? Isso é crença. Por quê? Como que gerou essa crença de que um espaço é grande e que um espaço é pequeno? Como que gerou essa crença? Quando eles eram pequenos, não tinha nenhuma informação no seu cérebro. Eles chegaram num lugar, possivelmente alguém falou para a pessoa: olha que lugar grande. Aí João olhou e falou: é grande, um espaço desse tamanho é grande. Porque os olhos viram aquela informação através da captação celular, mandou a informação para os neurônios, gerou a sinapse, que é a conexão da informação com o armazenamento no seu cérebro. Ele registrou. Esse autorregistro que tem da informação é a sinapse acontecendo no cérebro. E aí gerou a crença: o espaço é grande. A outra criança chega, o pai fala: oh, nossa, que lugar pequeno. A criança não sabe de nada, ela olhou, gerou informação pequena. Aí chega agora, os dois estão adultos, é grande, é pequeno. Quem está certo e quem está errado? Isso é crença. Mas isso não está baseado na palavra de Deus. Tem gente que tem crença num trevo de 4 folhas. Eles não têm fé, têm crença. Tudo bem? E olha que interessante, o seu cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Você pensa, ele age. Ele responde a estímulos nervosos. São informações elétricas passando pelo teu corpo. Pensou, pum, a informação vem. Pensou em comida, as glândulas salivares começam a salivar. E nem existe comida, você só pensou. Estão conseguindo entender? Por isso que tudo parte de um pensamento. O pensamento vai gerar um sentimento em você. Esse sentimento que vai fazer você agir. Agora, se você está gerando mau pensamento, vai gerar um sentimento bom? De jeito nenhum. Porque da maneira que eu penso, eu existo.
penso, logo existo. O pensador falou sobre isso. Então, da maneira que eu penso, a maneira que eu vivo. Então, o que tem que mudar é a nossa mentalidade. Aí, o que muda a mentalidade da pessoa? A metanoia, mudança de mentalidade, que vem através de um processo de fé. Então, eu tenho que ser fiel à palavra. Eu tenho que confiar no ensinamento que Deus me dá. Eu tenho que agir dessa maneira, e não do jeito que eu acho. Hoje, a religião que predomina é o achismo. Eu acho que não é assim. Então, como que é? Se a palavra está falando aqui, ó, emunar, que é fé, ela é uma fidelidade, uma confiança, agir dessa maneira, conforme os ensinamentos. Faz sentido a gente ir numa igreja, aprender a palavra, sair da igreja e não praticar nada? Que sentido que faz? O que mudança está gerando? Nenhuma. Então o Eterno quer gerar mudança, tudo bem? Então agora todos vão ter que pagar o preço. E qual que é o preço? Fé. Aí vamos analisar. Pastor, você está equivocado, a graça é de graça, é uma bênção, é dada para a humanidade, tudo bem. Qual que é o preço que Pedro pagou por causa dessa graça de graça? Qual o preço que João Batista pagou por essa graça de graça? Qual é o Estevão? Qual o preço que o Estevão pagou por essa graça de graça? Qual é o apóstolo Paulo? O preço que ele pagou por essa graça de graça? Nós estamos falando depois de Jesus. Brit Hadashah, Novo Testamento. Qual o preço que esses homens pagaram? Preço alto, semelhante ao preço de Yeshua. Porque quem quer fazer a obra de Cristo paga o preço de Cristo. Não se engane. Eu quero ter os resultados do Silvio Santos. Faz o que o Silvio Santos faz. Eu quero ter os resultados do Daniel. Faz o que o Daniel faz. Você vai ter o resultado que ele tem. Age de igual modo. Eu quero ter uma vida conforme fulano. Faz o que ele faz. O processo, o trabalho, tudo. Você vai ter a vida que ele tem. Estão conseguindo entender? Hoje os crentes querem ter uma salvação, quer ter uma vida abençoada, mas não quer pagar o preço. E não é o preço de você ser pendurado no madeiro, porque isso não vai mais acontecer. O sacrifício de Jesus dura para... Mas qual que é o preço? Da sua integridade, de lutar contra o pecado, de falar não para as mentiras, de falar não para as vaidades, de se abster do mal, de vencer o mal com o bem. Esse é um preço. De vencer o seu emocional. Irmão, é fácil? Não é. No dia que estamos vivendo agora, isso é um preço caríssimo. A pessoa ter o autocontrole, ter disciplina, enfim. Isso é uma mudança gigantesca na mentalidade da pessoa. Porque o que Cristo nos trouxe? Salvação, resgate da alma. Nossa alma estava condicionada ao inferno, né? A Geena. Todo mundo tinha medo do inferno, né? Aí aprendemos no contexto original, ninguém tem mais medo, por isso faz o que quiser, né? Cuidado. Então, o resgate da alma vai ter um preço. Olha o que o Eterno quer nos ensinar. Tem um preço que vai ser pago para que verdadeiramente vocês resgatem a alma e se livrem da maldição ou de qualquer tipo de praga. Agora, faz sentido o preço que Cristo pagou? Faz. Porque o preço que Cristo pagou nos resgatou da maldição e da condenação eterna e nos livra das pragas. Quem já leu o Salmo 91? Me explica o Salmo 91, por favor. Mano, esse salmo fica aberto na casa dos outros. Tem pessoas que é engraçado, tem pessoas que é tão religiosa que ela deixa o Salmo 91 aberto. Aí você entra na casa da pessoa e fala: que besta. Irmão, por que você deixou aqui o Salmo 91? Porque é um salmo de guerra e de batalha. O diabo morre de medo disso. Fala, meu, o diabo tem medo desse salmo. Mas por que o diabo recitou esse salmo para Jesus lá no deserto? Sabia disso? Pastor, você está falando um absurdo. Leia Mateus capítulo 4. Quando o diabo leva Jesus no alto do pináculo, mostra todos os reinos do mundo e fala assim: se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso daí. Aí Cristo falou: está escrito, adorará somente o Senhor. Sabe o que o diabo falou? Porque está escrito que Deus dará as ordens aos seus anjos para que te guardem. Porque ele incitou Jesus a pular.
Pula aí que nada vai acontecer de você. Aí ele falou, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Obrigado, é esse versículo. Aí o diabo recitou o Salmo 91, versículo 11. Deus ordenará aos anjos que te guardem para que não tropece em pedra alguma. E tem crente que fica lendo o Salmo 91 para expulsar demônio. O demônio fala, conheço, recitei lá para Yeshua. Para. Não. O que expulsa demônio? A autoridade do nome do Messias. Em meu nome expulsarão os demônios e curarão os enfermos. Você tem que crer nisso. Fé, confiança. Quando eu falo para uma entidade sair, eu repreendo e saio, eu confio. Eu confio em quem? Em mim, que eu sou cheio do poder? Não. Se eu fizer isso, não sai. Eu confio no nome que está acima de todo esse nome de potestade principal. Nesse nome eu confio. E aí eu falo o nome com confiança. Você acha que o inimigo não sabe? Fala, esse daqui confia nesse nome. Aí tem gente que fala, deixa eu ver se funciona mesmo. Em nome de Jesus sai. Sai não. Lembra dos judeus que foram expulsar demônio lá em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ó? Não era nem quem eles acreditavam. Sai em nome de Yeshua, a quem Paulo prega. Fala, apanharam, né? Tomaram um cacete. Paulo conhece, Jesus eu sei quem é, mas quem são vocês? Agora, quando eu chego em algum lugar que tem alguém endemoniado, fala, pastor Rafael, já me conhece? Então fica amarrado aí. Então o preço que se paga é a fé. Só que essa fé é uma força absurda. A Bíblia fala assim que o reino de Deus é conquistado à força. É uma força absurda que temos que fazer para alcançar a salvação. A pregação rasa que se tem aí é: aceita Jesus para morar no céu. Primeiro, o céu não foi feito para habitação de homem. Bem? Céu é figurativa, figura de linguagem, céus. Deus criou céus e terra, céus plural. Por isso que Paulo falou assim: conheci um homem que foi ao terceiro céu. Não é que ele viajou e foi lá para a galáxia, não. Ele chegou no nível espiritual de sumo sacerdote, terceiro céu. Por que terceiro céu? Terceiro lugar no Mística, átrio, santo lugar santíssimo. O cara chegou a nível de sumo sacerdote. Qual é o nível de sumo sacerdote? Corpo sem matéria. É a pessoa que não vive pela matéria, pelas coisas materiais. Ele vive pelo propósito, pelo reino. É o que alcançou Yeshua, a estatura do varão perfeito. Ele fez sacrifício por todos. É o que o sumo sacerdote fazia no dia de Yom Kippur. E qual é o objetivo de estarmos aqui? Todos nós chegarmos à estatura do varão perfeito, que é a estatura de um sumo sacerdote. Quando você não viverá só para você, você não nem viverá mais para você, você viverá em prol do reino, em prol de pessoas e de vidas. Vai chegar esse tempo. Por isso que nós estamos galgando a elevação da nossa alma. Então olha só, o preço que se tem que pagar é a fé. Essa é a sua parcela. Qual que é a de Deus? Oferecer o sacrifício. Porque Deus, desde Abraão, ele falou assim: Deus proveu para si um cordeiro. Desde Abraão, ele já proveu para o sacrifício. Na verdade não é o cordeiro, é outro animal que fala lá em Abraão. Qual que é o animal? Que? Carneiro. Qual a diferença do carneiro para a ovelha? Você tá doido, mano? Guaraminha, Guaraminha. Deixa eu cumprimentar esse cara aqui. Aí, Vaz. O pai é. Aí, vamos aplaudir. Eu cumprimentei o pai dele, ele fez assim, ó. Você vê que o filho já vê que o pai acertou, né? Vai criando memória na criança. Meu pai conhece da Bíblia. Então, o carneiro, ele é o primogênito do rebanho. Tem um segredo aí, hein? Quando Abraão vai sacrificar Isaac, Deus providencia para si um carneiro. Não faça isso, porque eu já providenciei o carneiro para o sacrifício. Mas por que não foi a ovelha? O cordeirinho. Qual a diferença? O carneiro é o
procriador do rebanho. É através dele que surge todo o rebanho. Está fazendo uma alusão a quem? Ao Mashiach, que é o primogênito de toda a criação. É através dele que gera vida em toda a humanidade. Deus já providenciou o sacrifício. Então, o que Deus haveria de fazer para o resgate da alma de todos, Ele fez. Hoje, estudando aqui a Torá, nós vemos que Yeshua fez isso. Só que os filhos de Israel pagaram o preço, sim. Todos os profetas pagaram o preço, sim. Os patriarcas pagaram o seu preço, sim. Todos os discípulos de Yeshua pagaram o preço, sim. Na atualidade, as pessoas querem pagar o preço? Não. Essa é a diferença. Ninguém fala do amor de Deus mais. Não existe mais pessoas que pagam o preço do evangelismo. A Bíblia fala, faça a obra de um evangelista. Nós temos que fazer, irmão. E o que um evangelista faz? Ele evangeliza. Ele fala o que é o evangelho? Boas notícias. Você tem que falar das boas notícias. Qual que é a boa notícia? Que Deus já preparou o sacrifício para a salvação das pessoas. Então você tem que trazer essa notícia. As boas novas, irmão, é chegado o reino de Deus. É chegado o reino dos céus. Maluhot Hashamai, é chegado. Chegou a hora de vivermos esse reino celestial. Só que para viver esse reino celestial existe um preço que temos que pagar. O preço da santidade. Irmão, falar de santidade na igreja está fora de moda. Só nós que somos doidos, sábado de manhã, essa igreja está mais lotada que quarto. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso significa que você quer mesmo isso. Irmão. Porque quem não quer, não está. O oba-oba, o mover, o devocional emocional, isso daí é gostoso. Todo mundo quer a parte gostosa. Só que, por querer a parte gostosa, Adão e Eva se lascou. Sabia disso? Da árvore que está do meio do jardim, não tocarás dela e não vão comer. O diabo seduziu eles como? Mostrando que era gostoso, que não tinha problema. As pessoas querem comer o fruto. Só o que traz cura para as nações não é o fruto. Lembra que eu já trouxe essa palavra no livro de Apocalipse? Da árvore que Deus colocará no meio do jardim, o fruto que gera nela não é para a cura das nações, porque o que é doce não cura. O que cura é o que é amargo. Sabia disso? As folhas. Mas da árvore que está no meio do jardim, comerás das folhas, para a cura das nações. Porque, irmão, todo o processo de transformação, todo o processo de cura é um processo amargo, não é um processo doce. Doce é o resultado final. O gostoso é o resultado final. É o congratulation. Esse é o gostoso. Mas antes de chegar no processo final, de você ser coroado, o processo é o processo amargo, porque é o processo amargo que traz cura. A pessoa ficava ruim no estômago, come boldo. Por que não posso tomar um chá docinho? Porque não vai curar. Vai fazer bom para o seu paladar, mas não vai fazer efeito. Quer curar é o amargo. Quer cicatrizar a ferida? Metiolate. Vai arder, mas vai cicatrizar. A gente começa a entender que aquilo que cura dói. O que cura dói, irmão. Ralou tudo, para não infeccionar, passa álcool. Álcool arde, porque mata o quê? Bactérias. Faz a queima, a cicatrização, enfim. Então nós temos que trazer toda a ciência que já aprendemos na vida, ao longo da trajetória da nossa história, e trazer esse conteúdo e aplicar na nossa vida. Então as pessoas que querem viver muito gostosinho, pode ter certeza, elas vão viver, vão, porque tudo que quer viver vai conseguir, mas vão alcançar a salvação? Às vezes não. Vai viver só essa vida e acabou. Agora aqueles que pagaram o preço, olha o que a Bíblia vai falar. Pastor, você está equivocado, então vamos lá. Paulo vai falar o seguinte: a obra que fizermos, ela será provada pelo fogo. Se o fogo queimar tudo a obra, é feno, palha e não terá galardão. Galardão é o que? Recompensa. Agora, se a sua obra for provada pelo fogo e ela resistir, terás galardão.
Agora, o problema é seu de descobrir o que é feno, o que é palha. Porque a obra que nós estamos construindo não é não. Porque já temos aqui 11 anos, senão teria já desfeito. Teríamos fechado as portas. Teria parado com isso daí. E o Eterno sempre sustentou. Mesmo quando passou pela nossa cabeça em desistir. Porque já chegou momentos assim de desespero. E o Eterno sempre sustentou. Porque está sendo provado pelo fogo. E qual que é o fogo? É a prova. Irmão, nós somos provados todos os dias. Poxa, os outros chegam para mim e falam: pastor, por que a gente não é igual aquelas igrejas modernas? Porque nós nunca seremos. O povo está parecendo o povo de Israel quando pediu o rei. Estão pedindo Saul. Fica de olho nas outras nações. Fica de olho nas outras nações. Pastor, fui visitar uma igreja. Agora eu vou cutucar aqui alguém. Não está aqui. Fui lá em Orlando visitar uma igreja lá. Pastor, que igreja maravilhosa. E aí, Orlando, né, irmão? Você tem dinheiro. O tênis do cara lá é 20 mil no pé. Não era isso? 20 mil no pé um tênis do pregador. E os outros passando necessidade. E cadê a igreja de Atos dos Apóstolos? Não havia necessitados entre eles. Só nós que queremos trabalhar nisso. Nós estamos errados. Segundo o contexto aí das pessoas, nós estamos errados. Vamos trabalhar na causa dos necessitados, enquanto as outras igrejas vão trabalhar com empresários. Vamos dar conteúdo para os empresários, que os caras prosperam mais e ajudam mais. E nós? Não, vamos trabalhar aqui no bairro, vamos trabalhar na comunidade, vamos trabalhar na periferia. Vai lá, Patrícia, levar a cesta básica lá para São Sebastião, vai levar roupa lá para desmoronamento. A gente faz isso. Aleluia. Mas a tentação não vem? Vem. Por quê? Porque eu queria que todos os meus sacerdotes não precisassem trabalhar fora. Eu gostaria que os sacerdotes trabalhassem aqui, ó. Mas como remunera o sacerdote? Se a gente trabalha com o pessoal que o poder aquisitivo não é tão alto. Aí às vezes dá a tentação. Mas eu sinto Deus olhando assim para mim, assim. Eu sinto. Não é que é, tudo bem? Não é que seja, mas eu sinto como se Deus falou que é. Quer modernizar? Não pode perder. E a sedução vem, come do fruto. Deus falou com os seus olhos: mentira, pô, gostoso. Come lá pra você ver como é gostoso. Aí ele experimentou, não aconteceu nada com ela, gostosinho, foi levar pro marido. Olha, você comeu do fruto? Comi. É bom? Vou falar igual alguns pregadores, estou conjecturando. Isso não aconteceu de maneira nenhuma, né? Mas assim, as pessoas querem o que é gostoso, irmão. Se eu for numa igreja onde a palavra me cativa, onde vem aquele emocional devocional, todos chorando e adorando, meu Deus, mas que presença! Mas a presença de Deus, ela se manifesta só nisso? Não. Então quando vai num teatro e aqueles cantores cantam aquela coisa mais linda que pelo arrepia a presença de Deus? Ou é o sistema emotivo que está ativado? Nossa, o cara cantou Catinguelê, me arrepiei todo. Que presença de Deus. Lua vai iluminando. Olha, é a presença de Deus? Não. A música tem o poder de levar a emoção. Então as pessoas confundem a emoção com a presença de Deus. A presença de Deus ela vem através do Ruach HaKodesh. O Espírito do Santo vem sobre nós, é a presença de Deus. Esse Ruach, ele só vem na vida de uma pessoa através da palavra. Não vem por outra maneira. Não tem como. O que é o Ruach? Sopro, amém? O homem já tem essa fagulha? Já. Quando que ela é ativada? Ele começa a ouvir a palavra. É como se fosse uma brasa quase apagando dentro do homem. Como que você faz com essa brasa acender? Sopra, rua, sopro. O sopro de Deus vem através do quê? Palavra. Olha o tanto de ar que sai quando você fala.
Por quê? Porque a palavra de Deus, que sai da boca de Deus para nós, ela vem carregada de nutrientes espirituais. Para quê? Para que o homem se torne semelhante ao Altíssimo. Esse é o propósito da criação. E só existe uma maneira. Então, vamos trazer de um aspecto para você entender. Quando eu como uma laranja, ela vem carregada dentro dela do quê? Só vitamina C? Frutose, que é açúcar. É fibra. Fibra, vitaminas, enfim. Nenhuma fruta que você coloca para dentro do seu organismo, ela vem várias propriedades. A palavra de Deus, quando eu coloco para dentro de mim, ela tem o poder de acender a chama. É como se fosse o sopro de Deus dentro de você, Senhor. Para tornar esse fogo aceso, porque o fogo não pode apagar, deve arder continuamente sobre o altar. Nós somos o altar a Deus, e essa chama não pode se apagar. Glória a Deus, falou a chama. Então esse é o preço que tem que pagar: buscar a palavra, acender a chama, lutar contra o pecado, vencer o pecado. É fácil? Não é fácil, irmão. Não é fácil. Aí beleza, a porção só fala disso? Não. Primeira coisa que o Eterno vai criar depois dessa ordem da contagem. Por quê? Nós estamos estudando o quê? Uma construção do Mishkan, o lugar onde Deus habitaria, onde a glória dele, a presença dele, né, Shahem, ou Shaham, que foi traduzido lá no contexto mais para frente como Sherinar. Essa palavra Sherinar na Bíblia não aparece. Tudo bem? Sherinar no hebraico não aparece na Bíblia, não aparece. A palavra que aparece é Shahem. Dessa palavra Shahem, que fala da presença de Deus, tornou-se a palavra Sherinar. É uma palavra que foi criada depois. Mas enfim, essa presença de Deus haveria de habitar ali, entre a comunidade, com a nuvem conduzindo, com o fogo aquecendo. A gente conhece essa história. Só que para ela habitar, o Mishkan tem que estar de pé, tem que estar montado. E aí os utensílios estão sendo criados. Deus dá ordem a Moisés para construir a bacia de bronze. Qual é o propósito da bacia de bronze? O preço já foi pago, glória a Deus. Fizeram o rolamento, deram dinheiro. Esse dinheiro eles vão comprar o quê? Animais para o sacrifício da consagração do templo, do Mishkan. A bacia, ela tem um propósito agora. Vai criar a bacia de bronze. Qual a finalidade da bacia de bronze? Quem lembra onde a bacia ficava? No ato, tudo bem? Era o segundo utensílio no ato. Primeiro era o altar de sacrifício, e o segundo lugar é a bacia. Por quê? Nós estamos falando aqui em resgate da alma. Então o primeiro passo para resgate da alma, o primeiro processo da salvação é você vencer o pecado. É você pagar o preço do mandamento. Esse é o primeiro. Depois que você venceu o pecado, aí tem o segundo, que é nascer de novo. Se você não nascer de novo, de maneira nenhuma poderás entrar à eternidade. Tá bom, obrigado. Mas a lousa ficou toda torta, né? E agora? Vai falando. Assim ficou ótimo? Maravilha. Eu não vou escrever mais nada. É brincadeira. Então olha só. Vou fazer um desenho aqui. Isso, Picasso vê isso daqui. O cara faz uns desenhos com a cabeçona, uma mãozinha. Ixi, é artista, eu não posso ter também. Que é a cortina. É a cortina. Igualzinho, né? Aqui é o altar de sacrifício. Aqui é a bacia. E acredite se quiser, essa é a maquete do Mishkan. Aqui, abre. Cessário, a arca, os anjos. Aqui é só as asas. Então,
aqui está o mística. Deus ordenou Moisés a construir, maravilha. Falou do resgate da alma das pessoas. Eles vão pagar um preço para resgatar a alma. Aquele valor da oferta comprava-se animais. Para quê? Para fazer expiação, capará. Alguém tem que pagar o preço pela sua salvação. Essa é a ideia do texto. E aí, quem pagava o preço naquela época eram os animais. Então comprava-se animais e era sacrificado no altar de sacrifício. Estava no átrio. Nesse altar aqui, ó. Então foi construído um altar. Quais os elementos do altar? Madeira e bronze. Madeira pega fogo? Por que não pegava fogo nesse altar? Porque o mesmo fogo que ardeu na sarça, que queimou a sarça e não consumia, é o fogo no altar. Aleluia. Ele é para queimar o sacrifício e não o altar. Então o milagre ali já acontecia. Porque se você tacar fogo na madeira, ela taca fogo. E como que o altar, sendo de madeira e bronze, não pegava fogo? Irmão, eu fui bombeiro 8 anos, para quem não sabe, né? Militar, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tem gente que fala assim, isso daí não pega fogo. Mentira, tudo pega fogo. Tem produtos que são mais resistentes, porque existe um fator de resistência para ele ter a combustão pegar fogo, e outros menos. Um papel é resistência a fogo, colocou aqui já pega. Parede, os outros falam, parede não pega fogo. Pega sim. Só que para ela pegar, ela tem uma resistência à combustão. Então demora mais, tem que ter muito calor para ela inflamar. Tudo bem? Como que aqui não pegava? Porque é aquele fogo da sarça. Ele está ardendo aqui, ó, sobre o altar. Por isso que a ordem é, o fogo nunca vai se apagar sobre o altar. Porque esse fogo, ele tem o propósito de consumir o sacrifício e não o altar. Então tudo que você faz ao Senhor, existe um fogo dentro de você, um poder de Deus dentro de você, uma chama que acende. Amém? Esse poder é para queimar o quê? O sacrifício, e não torrar a tua vida, destruir a tua vida. Tudo bem? Esse é o primeiro passo. Por isso que eles vão fazer o resgate da alma. Porque o primeiro processo é vencer o pecado, é cumprir mandamento, é viver pela fé, o preço que se paga. Maravilha, pagou o preço, pagou. Agora nasça de novo. Aqui, ó, a bacia. Qual que era o propósito da bacia? Os sacerdotes, eles não poderiam nunca entrar no santo lugar. Sacerdote não, nunca pode entrar no santo lugar sem antes limpar as suas mãos e os seus pés. Pastor, por que o resto do corpo não era lavado? Porque Deus já havia vestido os sacerdotes. Eles tinham túnica, eles tinham éfode, eles tinham tudo, peitoral, tudo. Revestindo eles da armadura de Deus para servir. Aleluia. No templo, no reino de Deus. Aqui é o símbolo do reino. O Mishkan é o lugar onde Deus quer habitar. Então representa o templo onde Deus habita. Nós aprendemos agora pela carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, que nós somos o templo onde Deus habita. Então em nossa vida tem que ter essas características. Por isso que Paulo fala assim, conheceu um homem que foi ao terceiro céu. Aqui é a representação do primeiro céu. Aqui é a representação do segundo céu. Aqui é a representação do terceiro céu. Existem 3 compartimentos lá. Primeiro céu, pessoa que só quer lidar com o pecado e não consegue avançar. São aquelas pessoas que vão para a igreja, o Senhor me perdoa, ou pai, fiz de errado, mas eu vou acertar. Amém? Deus perdoa e ele sai. Aí depois, faz tudo errado de novo, volta. Senhor, tu és bom. E só fica nisso. Jesus falou assim, querido, para ter eternidade, tem que nascer de novo, morrer por pecado de uma vez por todas e viver para a glória de Deus. Então uma bacia é o que? Onde tira resquício de sujeira. Nascer de novo é retirar os resquícios de sujeira. Você tem que se limpar de uma vez por todas. O limpo, limpe-se mais. O
ser mais. Então o propósito de nós estarmos aqui é se limpar mais, santificar mais, se elevar. Aí olha só, quem que está aqui no ato? Todos. Todos. Se eu fosse um pastor esquerdista, eu ia falar todos. Está amarrado, mas eu não sou. Pastor moderno que quer agradar todo mundo. Ontem eu trouxe uma palavra forte aqui na igreja. Falei até de homossexualismo, de não sei o que. Eu nem sabia que tinha 3 homossexuais no culto. E você acha que eu não estou desrespeitando eles fazem o que eles quiserem, o problema é deles. Eu estou pregando a palavra. Eu estou ensinando para que eles saiam da condenação eterna. Efésios capítulo 6, agora o versículo não lembro. Os efeminados não herdarão o reino dos céus. Não adianta. Os adúlteros, idólatras, enfim. Então eu tenho que ensinar. Como que eles vão abandonar isso? Se aprender. Quem não aprende não abandona o engano. Até ontem nós celebrávamos o Natal, lembra? Porque achávamos que era o nascimento de Jesus. Achávamos. Até descobrir a veracidade de toda essa mentira aí, gospel. A bacia retira o resquício de sujeira, um novo nascimento. E Yeshua deu sentido a isso. Porque as pessoas achavam que era só entrar na aguinha, se lavar, porque em toda sinagoga tem lá a bacia. Toda sinagoga antiga, né? As modernas não tem mais. Mas as sinagogas antigas tinha bacia. Um exemplo, a mulher acabava um período dela, o ciclo mensal. Olha como eu estou falando bonito agora. Meu Deus. Que antes eu falava tudo errado. Acabava o ciclo da mulher, ela tinha que se purificar para voltar ao convívio da congregação. Então ela ia para a sinagoga, fazer ali o seu banho de purificação para voltar ao convívio. Olha só, a importância que eles davam a essa limpeza. Só que Yeshua deu sentido a isso. Aleluia. Porque tem pessoas que entram por costume religioso. Vamos supor, eu ponho uma bacia aqui, a pessoa, estou sujo mesmo, vou me limpar. Aí, só por costume, mas aquilo não gera transformação mesmo. Não, aqui, só serve isso daqui, tirar toda a sujeira para quem vai entrar aqui. Aleluia. Tudo bem? Para quem não vai entrar aqui, nem chegava na bacia. Era aqui para fora, aqui para fora. É o que acontece nas igrejas. Tem cara batizando no tobogã. Não estou brincando não. A igreja que surfa, que fuma os baseados, mas a igreja é diferente, mano. Os caras chegam, desce do tobogã, um monte de gente com túnica branca. Aí lá embaixo, o nome do Pai, do Filho, do Padim Paticisa. Primeiro, que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está errado. Batizou em nome de quem? De ninguém. Mas as igrejas ensinam isso? Não, porque tem uma reunião romana que definiu o batismo sendo assim. E os caras conseguiram manipular até as escrituras para os outros achar que a ordem é de Jesus. Ide no meu nome, pregai, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem nunca existiu, irmãos. Roma acrescentou isso para defender a tese deles. Pega os pergaminhos mais antigos para ver se você acha essa instrução. E Cristo não ia falar assim, batizar em nome do Pai e do Filho. É Ele que está falando, Ele fala em meu nome. Ninguém fala dessa pessoa não. Vai lá no nome do pastor Rafael. Não, eu falo, vai lá no meu nome. Eu ia falar, vai no pastor Rafael. Faz sentido? Não. Qualquer pessoa que fala para outra, fala assim, vai lá no meu nome. Quem te mandou? Fala que foi eu. Vai em nome do pastor Rafael lá. Ninguém fala assim. Aí nós temos que começar a observar esses detalhes das escrituras. Por quê? Pega o livro de Atos dos Apóstolos. Me acha um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem. Oxe, interessante, né? Como que Jesus dá ordem para os discípulos e os discípulos não obedecem? Se essa ordem veio de Jesus, por que os discípulos não obedecem? Me explica. Não tem um batismo em Atos dos Apóstolos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Pedro, liderança, falou assim,
Ele pregando a palavra, os judeus aceitaram. Ele falou: e agora, irmão, o que nós faremos? Ele falou: arrependei-vos e se convertei-vos, e vocês sejam apagados em nome de Jesus, para a remissão dos seus pecados. Aleluia. Ele não falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque as pessoas não sabem, as pessoas desconhecem. Mas o nome Yahweh, Rushua, que é o nome de Cristo, está o nome do Pai e do Filho, a salvação do Pai. Shua, salvação. E algo o nome do Pai, que é o tetragrama. Aleluia. Por isso que eles batizavam em nome de Yahushua, ou Yeshua, mais moderno, porque A mais O no hebraico é E. E a pronúncia Ru, pós-cativeiro babilônico, parou de pronunciar, ficou Yeshua. Mas isso tem que estudar para aprender, senão não aprende. As outras, não, tá doido, tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sim. Batizou em nome de quem? Quem foi o enviado para tirar o pecado do mundo? Quem foi o enviado? Por isso o nome é Messias, ungido. Quem que foi o ungido por Deus para fazer capará, a expiação, pagar o preço do pecado? Quem foi? Então o nome dele carrega o nome do Pai. Por isso que todo mundo interpreta errado Emmanuel. Porque aqui Deus não está conosco na pessoa de Jesus. Por isso que confunde a Trindade. Aí tem um monte de heresias que em Roma vai surgindo, só para confundir. Por isso que foi surgindo esse monte de coisa que a gente vai só colocando cada um no seu detalhe. A igreja ensinou isso? Não. Aí se batiza como? No tobogã, em nome de todo mundo, menos do nome certo. Aí beleza, tudo bem. Pastor, batismo é um ato só simbólico. Tudo bem. Eu estou vendo um monte de artista aí indo para Jerusalém, no Rio Jordão, se batizar, porque acho que está top lá o batismo, lá no Rio Jordão. É lá que vai valer, viu? Em outro lugar não serve. Os caras gastam uma fortuna, vai para Israel, tem dinheiro e se batiza no Rio Jordão. Vai ver lá o nome de quem que está sendo falado? De ninguém. Aí beleza, o que é um batismo? Lembra o que é um batismo? Novo nascimento. As coisas velhas se passarem, isso que tudo se faz? Porque o que é a regeneração pela água? Na Bíblia, água é o que? Palavra. É o que a palavra muda em você. O que ela te lava, o que ela te limpa, ela te regenera. Maravilha. Tem que tirar todo o resquício de... O batismo fez isso? Se fez, valeu. Se não fez, você batizou de onde? Se batizou aonde? E quando a gente se batizou no nome do Pai, do Filho, ainda é válido? Esse batismo? Depende. Que a gente foi batizado assim. Eu também. Minha pastora não sabia. Ela quase falou do Padre Padicise, também não sabia. Você não conhecia agora. O tempo Nós éramos os tempos da ignorância. Não. Mas o que vale no batismo? Eu quero que vocês entendam. O que vale no batismo? Porque eu vou dar um exemplo. João batizava em nome de quem? João batizou em Yeshua. Ele batizou em nome de Yeshua? Não. Então ele batizou em nome de quem? Do Pai. Do Pai. Aquele que veio após mim, não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Lembra de João Batista? Ele batizou em Yeshua. Na imersão, né? Teve lá a imersão. Tem que imergir todo o corpo. Esses dias eu vi um batismo na internet, não sei se vocês viram. O cara batiza, o cara fica segurando lá. Aí o cara começa a espernear assim, sufocando. Irmão, o povo tá louco. A velha quer tipo matar mesmo. O cara se esperneando assim, ó, na piscina, assim, sem oxigênio já. E o cara segurando, e o outro também segurando os braços. Meu Deus, se eu tô lá, já chego na voadora. Vocês estão doidos? Que igreja? Meu Deus do céu. Esses tempos atrás, um padre que vai batizar criança. Eles vão batizar criança. Vamos ver se vocês viram esse vídeo aqui. Ó. O padre catou a criança para fazer a dispersão lá na cabecinha, jogar um pouco de ar. A criança chorando, o padre deu um tabé, filho.
Deu um tapão. O pai da criança olhou. Meu Deus do céu. Irmão, o mundo que se fala que é cristão está um absurdo. Uma vergonha. Está um absurdo. Está um absurdo, absurdo. Mas é igual o cara chega. O cara chega. Hoje eu vim aqui de Curitiba para fazer tchurim tchurim tchum fly. Depois que eu fizer tchurim tchurim tchum fly, eu vou fazer. Ah! Para. Deus. Ah! Joba. O Joba do mistério. Esse cara é homossexual. Joba lá, Joba. Eu tô aqui no monte. Joba. O mundo cristão está perdido, porque ninguém segue mais a Cristo e o espaço. Eu olho para as escrituras e eu olho a atualidade e falo, meu Deus, cadê esses caras aqui? Ó? Cadê? Não tem nenhuma réplica de ninguém, de Pedro, de João, cadê os caras? Não existe mais ninguém, nenhum discípulo, cadê? Os caras que pagavam o preço, que nascia de novo, vivia pelo propósito. Por quê? A partir do momento que você passa por essa etapa aqui da bacia de bronze, que Deus estabeleceu, você tem que entrar no santo lugar. Santo lugar quem já guarda o Shabat, sabia? Porque não está preocupado só com as coisas terrenas, mas sim também com as coisas espirituais. Então ele reserva um santificado ao Senhor. Aleluia. Você sabe quando a pessoa passou o nível, é quando ela começa a cumprir mesmo, e aquilo vira para ela um princípio: não transgride o Shabat. Não transgride. E a pessoa fala, mas não tem nada a ver, pô. Jesus trabalhou no sábado. Vai em que empresa? Mostra aí. Carteira de registro, né? Cadê? Quem registrou? Tem que ter algum registro que ele trabalhou. O pessoal não entende o que ele falou. Eu sou o Senhor do sábado. Por quê? Todo homem é. Quem tem precedência? O sábado ou o homem? Quem foi criado primeiro? O homem. Então o sábado foi criado para quê? Para o homem. Quer que eu te prove que o sábado foi criado para o homem? Teremos o reino milenário, o descanso, onde celebraremos as bodas do Cordeiro. Isso daí é uma festa para quem? Para quem venceu a jornada, para quem foi salvo. As lutas, que vai ser o 7º dia de Deus, porque um dia para Deus é como um ano. O milênio, quando será estabelecido, é um presente para quem? Para os vencedores. O sábado foi criado para quem? Para o homem. Porque ele representa a conclusão de tudo. Aleluia. Aí está no final. Só que as pessoas vão acreditar nisso só quando estudar a Bíblia no contexto original. Porque senão fica fantasiando um monte de coisa. Quer ver? Todo mundo quer ser arrebatado. A igreja pregou isso por anos. É tanto tempo que é até gostoso acreditar. Quem quer ficar aqui? Eu não quero não. Mas, da mesma maneira que você acredita, é uma mentira. Quer ver? Quem quer morrer hoje? Por quê? Se lá é tão bom. Da mesma maneira que se acredita, também é algo mentiroso, porque ninguém está com pressa para morrer. Eu queria agora, se eu me arrebato. Não quer. Que aí você olha seu marido, seus filhos. Hã? Você quer mesmo morrer agora? Agora? Vai que eu oro. Não quer. Mas o Eterno já sabia, né? Por isso que ele fala que vem como um ladrão. Ó, presta atenção num detalhe, ó. Analisa comigo. Vocês todos são sábios, pelo amor de Deus. Tem inteligência. Quando você vai num velório, por que as pessoas choram? Às vezes se desesperam. Por quê? Não aceita. Não aceita. A gente que serve a Deus e que conhece o plano de salvação, quando a pessoa seguiu os mandamentos, que a gente não sabe se ela vai ser salva, a gente julga que sim, mas a gente nem sabe. Mas enfim, a gente dá uma calmaria, vem um conforto, né? Não serviu a Deus, cumpriu o bom combate. A gente coloca na lápide, combateu o bom combate, nem sabe, mas põe. Porque no âmago mesmo, no íntimo, ninguém conhece ninguém não, viu? Você só conhece as pessoas pelo que elas se deixam conhecer.
Quem conhece de verdade é o Eterno, porque aquilo que faz em oculto o Eterno vê. Então você fala, tão boa, mas no oculto é um, né? Mas o Eterno sabe, tudo bem. Aí chega nesse dia, chora, por quê? Dentro de nós já há uma não aceitação da morte. Isso comprova que o homem não foi criado para morrer. Deus criou o homem para ser eterno. Por que o homem não é? Por conta do pecado. Aleluia. Não pode perpetuar o pecado. Por isso que ele tentou um plano de salvação. Ainda que morra, vai passar pelo processo, mas vai ressurgir para a eternidade. Esse é o plano de redenção em Yeshua. Ainda que morra. Ele fala assim, não, você não vai morrer. Tem um rabino aí, amigo meu, ele fala assim, não vou morrer. Aí eu falo para os filhos dele assim, seu pai vai morrer. Ele fala, eu não vou morrer. Eu te provo na Bíblia. Eu falei, então me prova. Quem está em Cristo já morreu. Ai, se eu estou morto, por que eu sinto dor? Eu falo, rabino. Ele não é rabino, tá? Eu chamo ele de rabino porque ele é muito sábio. Fala assim, rabino, essa morte que fala é pro pecado, morreu para si mesmo, morreu para o mundo, sabe? Você está morto para esses desejos terrenos, é isso, amado. Mas ao pó surgiu, ao pó retornará, vai se cumprir. Eu não vou. Tá bom, Elias, vai ser arrebatado. Tomara que seja, né? Mas quando eu ver os meninos chorando no caixão, eu vou sair dando risada. Tem um estudo aí que fala que morto escuta ainda um tempo, até a alma desligar. Tem um estudo, não é bíblico, tem um estudo judaico aí. Se eu sei que é verdade ou não, não sei, mas que eu vou chegar no ouvido dele e vou falar, Depois se encontrar com ele lá na eternidade, ele vai... Na hora que eu encontrar com ele, vai, rabino! Da hora, hein? Tá vendo sua crença? Vem aqui, deixa eu dar um tapão na sua boca, que nem vai doer agora, seu rosto resplandecendo mesmo. Então, amados, ó, santo lugar é um lugar onde sacerdotes vão habitar. Aí a Bíblia fala assim, em Cristo Ele nos fez reis e sacerdotes. Quem somos em Cristo? Ou você é rei ou é sacerdote. Ou você é os dois. O rei patrocina. Lembra de Davi que patrocinou o Michigan? Santo lugar. Maravilha. Sou um sacerdote. Estou aqui. Você é um sacerdote, foi colocado lá no santo lugar. O que você faz? Dança na chuva. Faz uma campanha 12 dias para 12 meses de vitória. A campanha das águas que saram, tenda dos milagres, porque é isso que os sacerdotes estão fazendo. Por quê? Quem não sabe o que fazer, inventa. O sacerdote ele trabalha com os pães da preposição, com o óleo e com o incensário. É só isso que se faz aqui. Só que para fazer cada um tem que passar pela instrução. Por isso que tem 5 colunas aqui, ó. Na Bíblia o número 5 representa a Torá. Aleluia. Davi pegou 5 pedras e os caras querem ficar fantasiando o nome de cada uma das pedras. Isso é loucura gospel, viu? Quando você vê um vídeo dele, já pula. Fantasia. O número 5 na Bíblia é a letra Rei, no hebraico. Tudo bem? E a letra Re no hebraico foi a que foi acrescentada no nome de Avraham. Avraham, ó, a letra Re. O que a letra Re representa? A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde está contidas as instruções de Deus para a humanidade. Não é para os judeus, para a humanidade. Os mandamentos. Tudo bem? Esses mandamentos foram embutidos dentro de Abraão, para que ele pudesse saber o caminho. Aleluia. Irmão, quando que o nome Avram mudou para Avraham? Abrão para Abraão. Quando que mudou? Quando? Quando ele encontra Melquisedeque.
Melquisedeque é um nome? Não, é um título. Melque de Malar, de anjo, mensageiro, de rei, e um Zedeque, de sadique, de justo. Então ele era um rei justo. De que cidade? Jerusalém. Melquisedeque não é um nome, é um título. Meler Sadique. Melquisedeque. Tudo bem? Quem é esse cara? Da descendência de Sem. Possivelmente Sem, diz alguns estudiosos. Por isso que Abraão, toda essa linhagem é semita. Nós somos o quê? Semitas. E o antissemitismo foi pregado há muito tempo. O que é o antissemitismo? Ódio a esse povo que serve a Deus. Lembra quando nós amarrávamos Judas no poste? Quem nos ensinou a fazer isso? A escola. Nós amarrávamos Judas no poste, queimava, tacava fogo, maiava Judas. Lembra disso? Ódio aos judeus, raça maldita que matou Jesus. Ódio. Foi ensinado a gente a odiar esse povo. Quando a Bíblia fala pra gente amar Israel, orar pela paz em Jerusalém. Aleluia. Salmo 128. Quer ter prosperidade? Ora pela paz em Jerusalém. Lê o Salmo 128. Mas enfim, o nome Abraão foi mudado quando ele encontra com Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Sacerdote da cidade de Salém, rei sacerdote, justo. Um homem justo, um tzadik, é o que pratica o mandamento. O que ele ensinou para Abraão? Os mandamentos. O nome dele mudou porque foi colocado dentro dele os mandamentos. Qual é o propósito de Cristo ter feito o sacrifício? Imprimir a lei na nossa mente, no nosso coração. Livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 35. Eis que vem dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e Judá, e colocarei a minha lei na tua mente e no teu coração. A igreja canta coisa que não acredita. A tua palavra escondi. Vocês? Nada no meu coração. Está cantando a aliança de Jeremias, ó. Pra eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi. Por anos a igreja vem cantando. Aí você fala que pensa a Torá na mente e no coração. Que Torá? Mas não é judeu? Mas é o que vocês estão cantando. Está cantando e não sabe o que canta. A igreja canta: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Quais são os planos que você tem da sua vida para esse ano? Você colocou no papel? Rasga. Seja o que Deus quiser. A gente não abre mão de nada, mano. Canta um monte de mentira aqui, asneira pro Senhor. O Senhor fica olhando e fala: mas você não fez um plano anual? Você abre mão desse plano anual por mim? Ó, faz isso para mim. Deus não fala diretamente com os homens. Deus usa alguém. Aí chega o pastor e fala: tem como você fazer isso daqui? Ô pastor, não dá. Deus fala: aí já, tá bom. Ô pastor, sabe o que é? Não deu tempo. Por quê? Cuidando dos seus planos? Então não canta mais esse louvor. Eu tenho planos e projetos, eu tenho, mas eu coloco no Senhor, porque Ele ratifica, Ele confirma, ou não. Às vezes eu crio metas, eu crio objetivos, e não acontece. Por quê? Pastor, você se desvia dele, lógico. Quando vem a voz e fala: para o que você está fazendo, você está dando muita prioridade para isso, volta para isso. Sim, Senhor. Tem que ser guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala: o homem cria os planos, mas quem ratifica é o Senhor, quem confirma é o Senhor. Então a minha vida está no cuidado de quem? Feliz a nação cujo governo é o Senhor. Quem governa a nossa vida? Para onde que nós vamos? Para onde Ele conduzir. Então Ele está conduzindo a gente para onde Ele se manifesta, é aqui. Ele está conduzindo a nossa alma à elevação. Venceu o pecado, nasceu de novo, aprendeu a instrução. Você é sacerdote, você sabe o que fazer. Agora, quer ser sumo sacerdote? Tem coragem de abrir mão da sua vida pela dos outros? Aí você vai ser sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote não vive para si mesmo, vive pelo outro. Ele não faz sacrifício por ele mesmo, ele faz sacrifício pelas pessoas.
pela comunidade de Israel. Cristo, ele fez sacrifício por ele mesmo? O sacrifício que ele fez foi em prol de quem? Aleluia. Estão conseguindo entender todo o preço que se paga? Para você se elevar-se e ser um varão perfeito, onde a plenitude da vontade de Deus é manifesta e é visível, como de Moisés, que vai relatar aqui mesmo nessa porção, que ele sobe para buscar as tábuas e o rosto dele que tábua é essa? É isso que eu quero que vocês entendam. Que tábua é essa? Que palavras estão ali? Que poder é esse da presença que faz o nosso rosto resplandecer? Que poder que é esse? É isso que Deus quer na vida de cada um de nós. Aleluia. Porque quando as pessoas olhar para você e falar, meu, você resplandece algo diferente. Glória a Deus. Quando Moisés desce daquele monte, irmão, ele não está igual. Porque quando a palavra de Deus vem nas tuas mãos, dentro da tua vida, você não fica igual, não é possível. Não pode estar igual. Olhar as suas ações antes e olha as suas ações agora. Não é a mesma pessoa. Tudo bem? Olha as suas ações antes e olha as suas ações agora. Não é a mesma pessoa. Tem pessoas que falam, o pastor Rafael, lá na Cecília Ita, eu não sou mais aquele cara. Ontem o pastor Rafael cantando aqui, eu já não sou mais aquele cara. Porque nessa manhã, estudando a Torá, ela já me trouxe algo melhor. Eu olho o cara de antes, eu falo, já não me reconheço nele. Tudo bem? É isso que tem que ser. Por quê? Aqui eu era um gentil, aqui eu era um sacerdote. Quando eu chegar aqui, sou um sumo sacerdote. E eu quero chegar nesse nível aqui, ó. Só que esteja disposto a uma coisa. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Sozinho. Quanto mais você leva, mais sozinho você fica. Quer fazer a igreja ficar uma gigantesca potência? Fica só aqui. Alivia essa. Oh, que culto maravilhoso. A igreja lota. Não precisa de obrigação, não precisa de Torá, não precisa de nada. A igreja lota, está todo mundo aqui. Sobe para esse nível, está sozinho. Quer que eu te provo isso? Na Bíblia? Eu provo, irmão. Não falo por mim mesmo, eu falo pelo que a palavra nos mostra. Paulo conheceu o homem que foi ao terceiro céu. Ele está falando de si mesmo. Ele chegou ao nível de sumo sacerdote. Quando ele está enfermo para morrer, todos o abandonaram. Ele fala assim, só Lucas está comigo. O cara está sozinho, mano. Está sozinho. Agora, tomara que a gente fique sozinho junto. Estou inventando nova regra. Sozinho. Porque é muito ruim você ir galgando uma elevação e perdendo pessoas. Tá vendo? Verdade. É muito ruim isso. Porque um sumo sacerdote, ele quer fazer a expiação, mas ele quer ver todos serem salvos. Mas não tem como ele salvar todo mundo. O sacrifício de Jesus é para quem? Mas todos serão salvos? É uma tristeza, né? Tudo bem? O sacrifício de Jesus é para todos. Todos serão? Não. Ele falou, muitos chegaram naquele dia e falaram, Senhor, Senhor, em teu nome curei, preguei, falou, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade no grego é anomo, sem lei. E a maioria das pessoas que estão dentro da igreja estão aqui sem lei nenhuma. A única coisa que sabe, que Jesus fez o sacrifício para remir eles. É a única coisa que se sabe. No máximo que tem que nascer de novo. Só que propósito tem nascer de novo se eu não evoluir?
Hã? Só quer ficar aqui na misericórdia, né? Porque graça, o conceito de graça, as pessoas falam assim, é o favor imerecido. Ele fez um favor que você não merece. Tudo bem, pode ser uma das traduções da graça. Só que a palavra do hebraico ela é muito mais profunda. Hesed, bondade e misericórdia. Deus ele foi bom para conosco e misericordioso. Só que isso não é do nosso tempo, isso sempre existiu, irmão. Deus viu graça em Noé. Lamentações 3:22, a causa de não sermos consumidos são a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Hesed. Quem falou isso? Jeremias, Lamentações foi escrito por ele. Então não é da nossa atualidade. Aí os outros casos lá da dispensação que vocês estudaram aqui no curso de teologia, nós estamos na dispensação da graça, não precisamos mais da lei, então nunca será sacerdote. Quer que eu prove? Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitou o conhecimento, então eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Sacerdote que não estuda a Bíblia não é sacerdote. Pode ter um título, mas não é. Desculpa se ofende, se agride a fé das pessoas, mas essa é a verdade. E a verdade vos libertará, mas antes de libertar ela cutuca. Ela vai na ferida, é igual o metiolate para curar, dói. É igual o amargo do boldo, mas sara. Aceita que dói menos. O que é aceitar que dói menos? Vai logo, vai. E já era. Também depois você resolveu. Agora não, os outros ficam pondo um curativo por cima. Aí tira com o maior cuidado para não tirar aquela casquinha. Aí quanto tempo demora a cicatrização? Vida toda, e às vezes não cicatriza, fica doendo, a vida inteira fica doendo. Não, trata logo. O que tem que fazer? Arrancar o braço, arranca, porque é melhor entrar no reino de Deus com um sol do que com os dois com o Seol. Seu olho te faz pecar? Jesus foi bonzinho, irmão. Seu olho te faz pecar? Arranca fora. Porque é melhor você entrar sem o olho do que ir com os dois para o inferno. Jesus foi bonzinho? Os outros enxergam diferente as escrituras. Não é possível. Nós enxergamos aqui de uma ótica diferente mesmo. São amigos de Roma, né? Com calente de Roma. Aí Roma mistificou Jesus. Ele já não é mais nem narigudo e pardo. Não é. Ele é loirinho do olho azul. A túnica dele é branca com uma faixa vermelha, bem romana. Que a bandeira de Israel é branca e azul. E a salvação vem dos judeus. João capítulo 4. João. Não fala nem de Torá. Porque senão os outros vão acreditar. João. Primeira carta de João capítulo 2. Os mandamentos que vos tenho anunciado não são novos. Desde o princípio é Bereshit, é Gênesis. Desde o princípio vocês têm ouvido. Não vos dou mandamento novo. Mano, que Bíblia que os outros estão lendo? Os mandamentos continuam mesmo. Jesus fala assim, um mandamento novo vos dou. Que ameis uns aos outros como eu vos amei. Um novo. Porque os outros tudo já existe. Respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe existe? Não matar existe? Não roubar existe? Existe. Não cobiçar as coisas dos outros? Existe. Guardar o Shabat existe? Existe. A igreja não aceita guardar o Shabat. É uma apunhalada. Por quê? Porque eles querem ficar aqui. Aqui precisa guardar o Shabat? Não. Aqui guarda o domingo, né? E não precisa guardar Shabat. Todo mundo está aqui e aqui. Aqui eu não estou importando só com as coisas terrenas. Aqui eu estou importando com as coisas espiritual. Como que as lâmpadas vão estar acesas, o óleo catite que coloca aqui, a espevitadeira para desentupir cada haste, para ela se iluminar. Eu estou preocupado com os pães da preposição que representa o povo de Israel, representa o povo de Deus. Sabe, o pão tem que estar fresco aqui, todo o Shabat. Aleluia. O pão tem que ser comido para unir o povo ao sacerdote que representa a Deus, a uma unidade. Por isso que na ceia Cristo fala, aquele que não come não tem parte comigo, há uma unidade. Aleluia. Temos que estar unidos. Aqui o incensário é para aromatizar. Ele vai falar dos aromas, aqui não vai dar mais tempo para a gente estudar. Mas ele vai falar dos aromas que vão ser criados para o incensário, para perfumar o ambiente. O que são esses aromas? As nossas libações, as nossas orações, que devem subir a Deus como cheiro agradável. Aleluia. Tem crente que nem sabe orar.
Irmão, Jesus ensinou, quando você orar, destina a sua oração assim, ó: Pai nosso que estás no céu. É assim que ora. Não existe outro jeito de orar. Não existe. É assim, ó. Eu vou ensinar o passo a passo da oração. Pai nosso que estás no céu. E aí você começa a falar tudo que você quer. Tá vendo isso? Tá vendo aquilo? Nos abençoa, nos ajuda. Ó Pai, ó não sei o que, não sei o que lá. Terminou a oração? Em nome de Jesus, amém. Só isso. Qual é a dificuldade de orar? Ele ensinou a orar. E ele também ensinou as pessoas que não sabiam orar. Vocês não sabem nem orar como convém. Por isso que o Espírito ajuda vocês. Aí os outros acham que o Espírito Santo ora por nós. Aí criaram o louvor: Espírito Santo, ore por mim. Por isso que todo mundo é preguiçoso e não ora. Porque acha que tem um Espírito do lado, segundo a ideia de Benihim, bom dia Espírito Santo, que você tem que pôr uma cadeira e vai: Espírito Santo, ora por mim. Vou ficar quietinho. O Espírito Santo não habita numa cadeira, ele habita em nós, irmão. Ele nos faz lembrar da palavra. Amém? Vamos ter um sábado diferente? Vamos, irmão, pagar um preço? Oh, glória! Vamos evoluir? Vamos trazer a luz ao mundo? Vamos dar o alimento para quem tem fome? Vamos orar para os necessitados? Vamos! De maneira adequada, de maneira correta, fazendo o trabalho certinho. Qual que é a minha função sacerdotal? Desentupir vocês e colocar um óleo aí dentro, para que vocês sejam luz do mundo. Qual a minha função? Fazer o pão. Agora eu não como do pão sozinho, vocês estão comendo o pão diário que desceu do céu. Qual a minha função sacerdotal? Orar e ensinar vocês a oferecer oração. Por quê, irmão? Porque se vocês orarem assim, ó: Senhor Jesus, Espírito Santo, meu Pai, meu Deus, vocês estão errados. Eu sei que é um costume, porque às vezes nós fazemos isso muito tempo, e às vezes fica o costume, mas começa a treinar. Tira esse costume. Jesus não escuta oração, pelo amor de Deus, Jesus não escuta oração, não escuta. Ele não escuta oração. Jesus, Ele é o verbo que se fez carne, Ele não escuta oração. A gente achava que Jesus pegava a cartinha e levava para o Pai. Não, Ele é o mediador, Ele faz isso. Não! Ele não é o carteiro. Pão correr não é. Ele não faz essa função. Quando você fala em nome de Jesus, você apresentou um sacrifício. E por causa do sacrifício, seus pecados são expiados. E aí a sua oração chega. Porque Isaías 59 fala que a única coisa que te separa do Pai é o pecado, que encobre o teu rosto de modo que Deus não te ouve. Mas os ouvidos deles estão abertos e a mão deles está estendida. Só que o pecado atrapalha. Então quando você fala em nome de Jesus, você apresentou o sacrifício. O sacrifício tira a barreira, o véu se rasga e a oração chega. É isso que acontece. Vamos aprender a Bíblia certa, irmãos, em nome de Jesus. Sabe para quê? Para quando você fizer uma oração, seja conforme as escrituras. Avinu Shavah Shammai, ó Pai nosso, Avinu Melech Haolam, Rei do Universo. Você começa a fazer uma oração destinada ao Pai, como Cristo nos ensinou. Até o símbolo da maior expressão da oração é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito. Não, onde que está nessa oração assim? Senhor Jesus, meu Pai, Espírito Santo, venha a nós o teu reino, seja feita as tuas vontades. Não está. Então vamos corrigir esses detalhes. Pai nosso, só fala isso. Pai nosso, Rei Celestial, em nome, aí você começa. No final você vai em nome de Jesus, tá bom? É isso. Pastor, você falou que Jesus não ouve oração. Falei. Isso é um conflito aí para a igreja. Por isso que eu falei. Para que a igreja estude. Cristo é onisciente. Me prova na Bíblia. Prova. Os discípulos perguntaram para Jesus assim: Mestre, quando será a sua vinda? Ele falou: não sei. Como que ele é onisciente, você não sabe? Ele falou: nem eu sei, nem os anjos sabem, só o Pai. Onisciência, onipresença, onipotência são características do
eterno, Yud He Vav He, só dele. Só ele tem. Outras características que Cristo tem? Tem, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas esses atributos é exclusivo do Pai. Por isso que perguntaram para ele quando ele voltaria, ele falou, não sei, nem a data nem a hora. Ele nos deu o que? Os acontecimentos que antecedem a vinda dele. Falou, ó, quando vocês ouvirem falar de guerra, rumores de guerra, catástrofes, desastre, homem com homem, mulher com mulher, pai contra filho, filho contra pai, é o princípio das dores. Estou próximo. É isso que ele falou. Será que ele está próximo ou não? Irmão, presta atenção. Presta atenção. Às vezes os outros não me compreendem. Pastor, por que você olha a política? Porque eu sei de onde vai surgir os poderes. Eu leio Apocalipse, eu não sou burro. Eu não fico esperando uma besta fera do mar. Estou lá na praia, fico esperando a besta fera surgir. Não, eu sei o que é a besta fera que a Bíblia está falando. Eu leio o contexto original das Escrituras, são poderes. O 10 chifres. Quais são os 10 países que é ligado na ONU? Presta atenção. Você tem que olhar a Bíblia num contexto verdadeiro e não fantasiar alegoricamente Pokémon. Os outros ficam assistindo Pokémon, acham, não, vai vir um bicho do Pokémon aí com chifres, com... Não! Mares são poderes, vai surgir dos mares, dos oceanos, algo forte. Eu fico olhando a política. Esse governo nosso quer implantar o comunismo, a nova era, na América Latina inteira. O único país que ainda não é o Brasil, é um dos poucos. Aí eu fico de olho no que ele está fazendo com os outros países, os contratos. Aí você fica vendo os outros países como está vivendo uma vida. Aí você fala, vai vir para o Brasil isso. Aí eu tento alertar o povo fala, você pega pesado demais. Eu chamei o povo de jumento. Aí o povo ficou bravo comigo. Eu falei, vocês não pensam, irmão, vocês não lêem Bíblia. Crente não volta nesse tipo de coisa aí não. Vocês pediram Saúl, agora receba. Vocês pediram. A gasolina vai aumentar. Já aumentou? Aí. Cadê a picanha? Irmão, a gente não sabe. Então eu olho tudo, eu quero saber de onde vai surgir a pessoa. Porque tem gente que acha que o anticristo é uma pessoa. Não é uma pessoa. Anticristo é um espírito que é contra Cristo. Anticristo é um espírito que atua em pessoas, principalmente em poderes. Você viu que querem regulamentar a internet? Se a sua palavra for agressiva, você cai, seu canal cai, eles te bloqueiam. Não importa o quanto você tenha trabalhado para isso crescer, você perde todo o seu trabalho. Você pode ficar indignado, bater o pé, não tem, cai. Se você fizer uma mensagem verdadeira da palavra, uma só, verdadeira da palavra, chega lá, ó, os afeminados não herdarão o reino dos céus, os ladrões, é uma palavra agressiva, seu canal cai. Eles derrubam. Porque você está agredindo um povo que é não sei o que fobia, GLT não sei o que fobia. Então, ó, colocando uma mordaça na nossa boca, falando, fica quietinho. Aí como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se ninguém está disposto a ir? E como falarão daquele que nunca ouviram? Essa palavra é mais atual do que... é muito atual essa palavra. Ninguém está ouvindo falar disso nas igrejas, irmão. Vai para qualquer igreja e faz o teste. Vê se você escuta falar disso. Ninguém está falando desses aspectos de batismo, de novo nascimento, como que se batiza, como que faz. Ninguém fala. Zotério, você tem que nascer de novo. Tá bom, o que é isso? Me explica. Não, é assim, você vai morrer do mundo, porque o batismo semelhantemente é morte, né? Não, mas me explica o que vai acontecer em mim. Qual que é a regeneração? O que é essa água? É só a água do rio ou da piscina? O que é? Os outros não explicam, não falam. Vou dar um exemplo. Aqui nós não apresentamos criança. Pastor, por que não apresenta criança? Porque Deus falou. Eu conheço você
no ventre da tua mãe. Antes que tivesse forma, eu te conheci. Como que eu vou apresentar alguém que ele já conhece? Ó, Senhor, tá vendo? Essa criança que o Senhor ainda não conhece, vou te apresentar, viu? O Senhor sabe de nada, eu sei. Eu vou fazer isso? Não! O que eu faço? Eu oro pela criança, mas não existe uma apresentação. Senhor, abençoa, guarde. Ó, que essa criança se torne uma mulher de Deus, um homem de Deus, conforme a característica, né? Se for homem, mulher, mulher. Se torne servo de Deus, que cumpra seus propósitos. A gente ora pela criança, pedindo a Deus que abençoe e guarde. Amém? Mas não existe uma apresentação. Ó, você tá vendo? O senhor nem conhecia, né? Estou te apresentando. Ó, fala nice to meet you pro eterno. As igrejas fazem isso. Vamos apresentar a criança a Deus. Não, eu conheço você desde o ventre da tua mãe. Antes que tivesse forma, eu te disse, tu és meu. Aleluia. Os outros não estão cumprindo Bíblia, irmãos. Os outros estão inventando o que acham. Por quê? Às vezes a igreja tem um costume e ele segue o costume da igreja, mas não confronta com as escrituras. Então, aqui a gente te faz pensar. Pensa por si mesmo, irmão. Deixa ninguém te manipular. Ninguém pode te manipular. Ninguém. Você é servo de Deus. Permita com que o Espírito de Deus te guie, em nome de Jesus. Aprenda a palavra, estude a palavra. Estude. Desde quando eu me converti, eu tenho um desejo de estudar essas sagradas letras. Não tenho muito conhecimento, queria ter mais. Estou buscando, vou fazer um outro curso. Tudo para nós caber. Estou estudando, buscando, conhecer mais a Deus. Esse é o propósito. Qual é a vontade de Deus? Os outros vão falar assim, pô, perfeito e agradável. Não esquece isso. Qual é a vontade de Deus para nós? Você sabe? Que conheça Ele. E esta é a vontade, que conheçam a Deus. Irmão, vou pegar o versículo aqui para vocês guardarem isso. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, ó, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Tem duas pessoas aqui, sabia? Que conheçam o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Não está falando assim, ó, que conheço o Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Não fala. Vocês conseguem ler isso daí, pelo amor de Deus? Livro de João. João está terrível, hein, João? 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o Deus verdadeiro. Porque tem deuses mentirosos? Tem messias mentirosos? Então nós temos que conhecer o que é verdade. Só vai conhecer o verdadeiro quem busca a verdade. Quem busca a religião vai ficar preso, escravo, e nunca vai conhecer a verdade. Amém? Amém. Que Deus te abençoe nesse dia, que você possa pegar todo esse ensinamento e trazer de uma forma prática para a tua vida, para que você de fato, irmão, se eleve, conheça mais a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se acha. É tremendo. Mais você se fortalece, mais firme você fica, menos abalado, menos preocupado, mais confiante, mais convicto. Meu Deus, conhecer a Deus é muito bom. Então conheça cada dia mais e fica firme em nome de Jesus, porque juntos nós vamos vencer tudo. Em Cristo sois mais que vencedor. Amém? Fica firme na palavra e você vai vencer tudo em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos voltar para casa abençoado. E para você, pessoal do nosso canal, não esqueça de compartilhar, dá o like. O like, vou te explicar como funciona. Quando você comenta pelo menos 3 palavras, só está aparecendo o nariz, né? Agora vai, olha lá. Quando você comenta no Instagram, Facebook ou no YouTube, pelo menos 3 palavras, não põe só a mãozinha assim ou só assim, não adianta. Para nós, essa mãozinha não vale, só para Deus que vale. Para nós não dá certo. Por quê? Porque o sistema da inteligência artificial não reconhece isso. Você tem que digitar pelo menos 3 palavras. Que palavra tremenda, ó! Já ajudou. Por quê?
O sistema entende que você está interagindo e ele entrega esse conteúdo para mais pessoas. É uma inteligência artificial. Pegou a visão? Comenta, mano! Eita, glória!